Graça e paz, família IAP do Parque. Vocês estão bem? Graça e paz. Opa! Graça e paz para você também que está em casa. Que a mão boa de Deus, a sua misericórdia, a sua graça esteja com você aí. E muito obrigado por estar com a gente aqui nesse momento. Vamos abrir a Bíblia? 1 Samuel, capítulo 22. Primeira Samuel, capítulo 22. A gente vai ler apenas o versículo 1 e o versículo 2. Vamos ler? Diz assim em nome de Jesus. Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai foram informados disso, desceram ali para se encontrar com ele. Todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados, todos os descontentes, formaram um bando ao seu redor e o proclamaram seu chefe. Havia cerca de 400 homens que acompanhavam Davi. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, pela sua graça e muito obrigado por estarmos aqui hoje, Senhor. Ajuda o Senhor na exposição da Tua palavra, que a Tua mensagem chegue aos nossos corações, chegue à nossa mente, chegue ao coração de quem está em casa, trazendo conforto, trazendo segurança, trazendo esperança e regeneração através da Tua palavra e do Teu Santo Espírito. Isso é o que eu te peço na certeza que o Senhor estará conosco durante todo esse período e durante todo esse tempo. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar? Ao longo desse mês de abril, a gente tem aqui conversado, dialogado, a respeito de cavernas e como elas são salas de aula na escola da nossa vida. A ideia tem sido que utilizar ali de um texto bíblico, de algum personagem bíblico que, por alguma razão, passou ali algum período em uma caverna, ou em busca de segurança, em busca de abrigo, em busca de refúgio, em busca de segurança, esconderijo, mas que por alguma razão ele passou algum período em alguma caverna. As questões mais paisagísticas do que era caverna, do que era formado, sua localização geográfica, para hoje é de pouca importância. A gente vai pegar essas histórias, hoje em específico, a história de Davi na caverna de Adulão, e a gente vai ver, entender aquele contexto em que o texto está inserido, em que Davi está inserido, tentar entender o que Davi passou naqueles momentos e o que ele aprendeu naquele momento em que ele esteve na caverna de Adulão. A partir daí, a gente vai tentar trazer algum ensinamento para a gente. Vai tentar ver como esse texto tão antigo, como essa história tão antiga, nos alcança aqui hoje. E faz sentido para a gente aqui hoje, que vive nessa sociedade. Que faz sentido para a gente enquanto comunidade, que faz sentido para a gente enquanto você lá no seu emprego, enquanto você na sua escola, enquanto você no seu núcleo familiar. Cavernas, enquanto eu estava estudando, ela tem muita característica metafórica. As cavernas das nossas vidas, elas têm pelo menos algumas características. Por exemplo, a caverna ela é multidisciplinar. Ela pode ensinar e acontecer em diversas áreas da nossa vida e em diversos momentos. Pode ser que a minha caverna seja na questão da saúde, que eu esteja com problemas de saúde na minha casa, com os meus filhos, e esse é o contexto da minha caverna. É aqui que eu estou habitando nesse momento da minha vida. Essa é a minha situação. Essa é a caverna que Deus tem estado comigo, me ensinando ao longo da minha vida. Essa talvez seja a minha sala de aula. Ou talvez a caverna de vocês seja a questão econômica, dificuldade financeira, algum problema que esteja passando de ordem econômica, desemprego, uma série de questões.
A caverna ela é multidisciplinar. Cada um pode estar passando pela sua caverna, pelo seu contexto, pelo resultado da sua vida. A caverna também é universal. Não importa quem você seja, aonde você esteja, não importa o seu gênero, se é homem, se é mulher. Não importa se é adulto, se é velho ou se é novo. A caverna acontece em todas as esferas da vida e com todas as pessoas. Em momentos diferentes, em momentos distintos, mas acontece com todo mundo. Se não já aconteceu com você, certamente eu te advirto, vai acontecer. Vez ou outra, estaremos dentro de alguma caverna em algum determinado momento da nossa vida. Quer sejamos velhos, quer sejamos adultos, ou quer sejamos novos, ou até muito, muito pequenos. O Mateuzinho passou pelas cavernas da vida quando era então muito pequenininho. Nesse contexto do Mateuzinho, toda a família estava inserida nessa caverna, nesse núcleo. Porque a caverna, ela pode ser pessoal. Às vezes você está sozinho lá dentro. É só você e Deus. Ninguém sabe do lado de fora o que passa com você, no seu coração e na sua mente dentro da tua caverna. Às vezes ela é particular e individual. Às vezes é o casal que, por conta de uma questão de familiar, de uma questão de um filho, eles estão juntos naquela caverna. Juntos, passando por aquele período, por aquela dificuldade. Que só eles talvez entendam, que só eles talvez saibam o que está acontecendo. Fato é que a vida nossa é uma estadia numa caverna, quando a gente sai, passa um período e a gente entra em outra. Uma analogia melhor seria, aqui quase todo mundo já foi para Ubatuba, certo? Tem um caminho de Ubatuba, eu não vou dizer qual porque eu sou péssimo em caminhos. Se eu vou daqui na padaria, eu ligo o GPS. Eu não sei caminhos. Toda vez que eu vou para um lugar longe, e longe para mim quer dizer mais de 40 minutos. Para mim já é longe de carro. Ah, quantos quilômetros é? Eu não sei. Eu só me importo com quilômetro quando eu estou na esteira. Estou no carro, eu calculo por tempo. Esses dias eu fui para Itu, para mim já é longe. Aí eu sempre pergunto para o Levi, Levi, eu estou indo nessa direção. Passei por essa placa, eu estou na direção certa, Levi? E eu fico angustiado até que ele fala que eu estou. Caminho de Ubatuba. Eu e a Patrícia, a gente não gosta de ir pela serra. A gente tem pavor de serra, a gente odeia serra. A gente vai por um outro caminho que, se eu não me engano, é por Caraguá. É isso. É por Caraguá. Nesse caminho, tem muito túnel. Opa, alguma coisa explodiu. Nesse caminho tem muito túnel. Para quem já foi, já voltou, sabe. Tem túnel que leva 10, 15 minutos dentro do túnel. É um negócio impressionante. Tem uns que são mais curtinhos. A vida é assim. Às vezes a tua caverna vai levar vários tempos, muitos períodos. Às vezes vai ser um momento curto. Mas, de fato, todos vamos passar por esse corredor. Todos teremos cavernas em nossas vidas. O que a gente vai tentar estudar aqui hoje é pelo menos 3 pessoas que passaram por caverna. A gente vai passar rapidamente por Ana, rapidamente por Saul e vai se concentrar um pouquinho mais em Davi. Antes, eu preciso te dar o contexto de 1 Samuel. Estudando, eu descobri que em algumas versões da Bíblia, ao longo da história, nem sempre 1 Samuel chamou 1 Samuel. Se você continua na sua Bíblia, tem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Em alguns momentos, seja uma Septuaginta ou uma Vulgata Latina, 1 Samuel era chamado de 1 Reis, 2 Samuel de 2 Reis, 1 Reis de 3 Reis, 2 Reis de 4 Reis. Isso por quê? Samuel participa dessa transição de uma época de juízes para a época monárquica em Israel. É Samuel quem vai ungir os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Isso acontece em 1 Samuel. É por isso que às vezes davam o nome de 1 Reis, porque ali começa a monarquia em Israel. Faz certo sentido. Mas para mim, eu gosto muito de que chame 1 Samuel e 2 Samuel de Samuel. Por quê? Primeiro, a autoria. Não há muita discussão de que quem escreveu, pelo menos parte de Samuel, foi o próprio Samuel, o profeta. Pelo menos até o começo do capítulo 25, porque no capítulo 25 de 1 Samuel ele morre. Então, obviamente, daí para frente ele não escreveu mais. Possivelmente Natã ou algum outro.
Mas não é só a autoria. O livro de 1 Samuel e o próprio Samuel, como eu disse, eles representam um período muito importante de transição. Se você volta nos livros do Antigo Testamento, você tem Ruth e Juízes logo atrás. O período de Juízes em Israel foi um período muito conturbado. Não se tinha rei em Israel. E todo o povo fazia o que era bem aos seus olhos, o que normalmente era ruim aos olhos de Deus. O povo não sabia o que estava fazendo. Era um período de muito tumulto, e os inimigos, por diversas vezes, combatiam e subjugavam Israel, até que Deus levantava um juiz que libertava, durante um período de tempo, aquele povo através do juiz. Você deve conhecer alguns deles. Sansão, por exemplo, Gideão, por exemplo, e Débora, por exemplo. Samuel é considerado o último dos juízes. Mas não somente isso, ele é o último dos juízes e ele também é aquele que vai ungir os reis de Israel. Por isso que é a transição, por isso que é a importância do seu nome. Mas mais do que isso, Samuel, diferente de alguns profetas, e semelhante a outros como Jeremias, por exemplo, o seu chamado acontece antes mesmo do seu nascimento. Samuel é um profeta e o seu chamado é uma resposta à oração da sua mãe Ana. Samuel foi dedicado a Deus muito antes de nascer. Ana, marido de Eucana, eram personagens que são contados na primeira Samuel, que são os pais de Samuel. Ana não podia ter filhos. Ana não conseguia ter filhos. E todos os anos, quando eles iam fazer os sacrifícios, quando eles iam fazer a adoração no templo, a esposa, outra esposa de Eucana, perturbava Ana, dizendo que ela não podia ter filhos e que isso era uma desonra para ela. E isso era uma vergonha para uma mulher naquela época não poder dar filhos ao seu marido. E Ana, muito angustiada, dentro da sua própria caverna, em angústia, em tristeza, com sentimento de derrota, de abandono, ela clama a Deus, ela clama ao Senhor de dentro da sua caverna, dizendo: Senhor, por favor, livrai-me da minha vergonha. Deus atende a oração de Ana e Samuel é o resultado de uma oração atendida dentro de uma caverna. Dentro da sua própria caverna, Ana clama a Deus e Deus a atende. Ela não vai chorar a outras pessoas, ela chora aos pés do Senhor. Ela clama ao Senhor que a responde, que a atende, que a escuta e dá um filho a Ana, e esse filho é Samuel. E ele é dedicado ao serviço do templo logo na mais tenra idade. E Samuel se torna um profeta de Deus. Um homem digno, um homem íntegro, um homem reto e verdadeiro, que busca justiça e juízo para o povo de Deus. Que governa o povo de Deus com integridade, com honestidade. Samuel, já perto do final da sua vida, reúne o povo de Israel e pergunta a eles: diga aí, a quem eu tomei alguma coisa? A quem eu defraudei? Que eu devolvo. O povo uníssono: você não nos tomou nada, você não levou nada de nós, o seu ministério é digno, o seu ministério é honrado. Esse é o legado de Samuel, uma resposta à oração de uma mãe que estava em sua caverna solitária e abandonada, envergonhada por não ter filho, e Deus a responde: seu filho, Samuel, dedicado ao Senhor, um profeta digno de Deus. A vida de Samuel é totalmente íntegra diante de Deus. Só que em determinado momento, o povo pede um rei a Deus. Muito possivelmente porque os filhos de Samuel não eram tão dignos quanto ele. Não conseguiriam suceder Samuel no ministério da profecia e no ministério do governo do povo, em ser um juiz do povo. O povo então perdido pede a Samuel um rei. A gente quer um rei, Samuel. A gente quer um rei igual aos povos pagãos. A gente quer um rei igual aos outros povos daí. A gente quer alguém que nos governe. A gente quer alguém que vá diante de nós na batalha, que assuma a responsabilidade. A gente quer uma pessoa que nos governe. Samuel pergunta a Deus. Depois de todas as advertências que são feitas, Samuel então unge Saul a rei, por orientação de Deus. Saul é descrito na Bíblia como um homem extremamente bonito. Ele era tipo o Filipe, assim, alguém bem bonito, assim, bem aparentável. Diz que
ninguém ultrapassava o ombro de Saul. Ele era alto e bonito. E foi ungido a rei. E governou desde então a nação. O único momento na monarquia de Israel em que Israel esteve exatamente unificado. Saul exerce seu governo. Começa derrotando os seus inimigos, vencendo as batalhas, porque Deus entrega na mão dele os seus inimigos. Mas eu não sei se por arrogância, não sei se por orgulho, não sei se por conta de um clamor do povo, da pressão social, Saul cede. Saul deixa de ouvir a voz do Senhor, deixa de obedecer a Deus. Saul deixa de fazer a vontade de Deus e passa a desobedecer o Senhor. E cava a sua própria caverna, distante de Deus. Saul se coloca em uma caverna que é a soma dos seus equívocos, a soma dos seus erros, e não encontra mais Deus lá, porque ele abandonou a Deus. E por ter abandonado a Deus, Deus o abandonou às suas próprias vontades. E agora Saul não tem mais a Deus a quem buscar orientação. Saul não tem mais Deus dentro da caverna que ele mesmo cavou para buscar auxílio, para buscar ajuda. Saul está sozinho em sua caverna e continua cavando cada vez mais fundo, continua se distanciando cada vez mais de Deus. Perceba, a caverna aconteceu para Ana, a caverna aconteceu para Saul. A diferença é que Ana tinha Deus dentro de sua caverna. Ana tinha Deus para clamar, para pedir, para honrar a Deus, e Deus a atendeu. Saul não tinha. Saul deixou Deus para fora de sua vida. E as consequências para Saul são terríveis. Eu confesso para os irmãos que alguns personagens bíblicos, quando morrem, eu não fico tão abalado. Tipo Ananias e Safira. Mas para que foi fazer isso também, né? Poxa vida. Saul deixa meu coração triste. Toda vez que eu leio 1 Samuel, e é muito bonito 1 Samuel, e toda vez que eu vejo o que aconteceu com Saul, eu fico muito triste. Porque eu me vejo um pouco em Saul. Alguém que às vezes desobedece, que às vezes segue o seu próprio caminho, que segue seu próprio orgulho, que segue sua própria voz, e seu caminho é um declínio. Se coloca nas misérias de sua vontade, se afasta de Deus, e seu final é terrível. Ele acaba por perder uma batalha contra os filisteus. E com medo de ser humilhado, de sofrer na mão deles, ele pede para o seu escudeiro: me mata, porque eu não quero cair na mão deles. O escudeiro, obviamente, não faz isso. Diz o relato bíblico que Saul se joga na própria espada e se mata. O escudeiro, vendo isso, fez a mesma coisa e lançou-se sobre sua espada. Quando os filisteus encontram Saul, eles arrancam a sua cabeça, penduram o seu corpo na cidade e colocam toda a sua armadura diante de Astarote. Nós vencemos o Deus de Israel. É extremamente triste o que acontece com Saul. E eu acho que eu fico um pouco comovido também, porque eu percebo o quanto Davi amava Saul e Jonatas. Quanto ele tinha amor por aqueles dois. Embora ele sofresse uma perseguição injusta por parte de Saul, a disposição do coração de Davi nunca mudou. Ele continuou amando Saul, mesmo sendo seu inimigo, por toda a vida. Eu preciso ler. Na morte de Saul, Davi escreve um poema fúnebre, que eu acho maravilhoso. Eu vou ler só alguns versículos. Está em 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou ler o 19, o 22, o 23 e o 27. Anotou, né? Diz assim: o teu esplendor, ó Israel, desvaneceu e morreu sobre os teus montes. Como tombaram os nossos soldados mais valentes. O arco de Jonatas era mortal, e nunca recuou do sangue dos feridos e da cordura dos poderosos. A espada de Saul jamais voltou vazia. Saul e Jonatas, amados, excelentes, na vida e na morte não se separaram. Mais do que águias eram velozes, mais do que leões eram fortes. Filhas de Israel, chorai sobre Saul. Em vós vestiu o escarlate de linho fino, que adornou com ouro os vossos vestidos. Caíram, pois, os notáveis guerreiros, e todas as suas armas de luta não têm mais importância. Davi está muito contrito, está muito triste com o que acabou de acontecer, porque Davi ama Saul, mesmo com toda a sua perseguição injusta. Ele olha Saul em sua caverna e lamenta.
se foi para longe do Senhor, se matou, morreu e acabou a sua história. Tão valente quanto era, mas o que é o valente longe de Deus? Nada. Um corpo pendurado na cidade, armas entregues a Astarote. Alguém que em sua caverna decidiu não ouvir mais a Deus. Decidiu estar longe de Deus. Nossa terceira caverna. Nesse ínterim do reinado de Saul, depois de suas desobediências, Samuel fala para Saul: o teu reino foi tirado de você porque você desobedeceu a Deus e vai ser dado a alguém melhor do que você. Samuel unge Davi a rei. Davi consegue conquistar o coração do povo por inúmeras batalhas que ele venceu, por ter derrotado o gigante Golias e por inúmeras outras batalhas. Quando Davi passa, o povo canta: Saul matou 1000. Mas Davi matou 10.000. Tudo aquilo corrói o coração de Saul, invejoso e orgulhoso, e busca atacar, matar e acabar com aquele que era o herói da nação. Davi não fez nada de errado. Davi não fez nada de errado, agiu de acordo com a vontade de Deus, foi ungido a rei como Deus quis, mas Saul o persegue injustamente. Davi, para proteger a sua vida, tem que fugir. Abandona o seu lugar, abandona os seus amigos, abandona Jonatas, o amigo amado, abandona a sua esposa, abandona tudo e vai para a caverna de Adulão. Davi, que é a promessa de rei, que para a gente hoje é claro quem é Davi. Se você pergunta para o judeu, quem são as duas pessoas mais importantes para ele? É o banqueiro e o contador, brincadeira. Se você perguntar para um judeu quem são as pessoas mais importantes, é Moisés como o maior profeta que já existiu, não há outro. E Davi, o maior rei que já existiu, não há outro. Mas hoje a gente sabe quem é Davi. Naquela época, penso eu que dúvidas pairavam no seu coração. Estava abandonado, refugiado, buscando abrigo e segurança, com gente endividada, com gente cheia de problemas, com gente que estava fugindo de tudo. Davi está lá na sua caverna, sem saber o que fazer. Davi está na sua caverna, em o seu momento de angústia. E aí, eu vou pedir para você abrir em Salmos 142, que foi o texto que o Tiago leu no início. Salmo 142. Grande parte dos estudiosos e dos comentaristas dizem que o Salmo 142, Davi está escrevendo sobre o seu período na caverna de Adulão. Esse é o contexto do Salmo 142. Obviamente, pode ser que ele não tenha escrito nesse momento. Mas o que está descrito no Salmo 142 é Davi descrevendo como ele passou, o que ele sentiu lá na caverna de Adulão, em 1 Samuel 22, que a gente leu. Davi vai dizer o seguinte nos primeiros 2 versículos: em alta voz clamo ao Senhor, em alta voz suplico ao Senhor as suas misericórdias. Derramo diante dele a minha queixa, a ele apresento a minha angústia. A poesia hebraica, a forma de escrita hebraica, ela utiliza a repetição para dar ênfase. A gente hoje em dia usa caps lock, coloca em caixa alta, põe ponto de exclamação, porque a gente é assim. Mateus grita no WhatsApp o tempo todo. Mateus não sabe ter uma conversa normal no WhatsApp. Ele tem que gritar com você no WhatsApp toda vez. Nessa época não era assim. A ênfase, a entonação, ela estava na repetição. É por isso que Davi repete, utilizando os sinônimos e os mesmos termos, para dar a ênfase. Então, olha o que ele fala. Em alta voz clamo ao Senhor. Em alta voz suplico ao Senhor. Ele está dizendo a mesma coisa, nas duas frases, mas ele está dando ênfase. Porque aqui dessa caverna onde eu estou suplicando a Deus. Eu preciso que Ele me escute porque não há mais ninguém. Não há ninguém que possa me socorrer aqui dentro dessa caverna.
A única pessoa que pode me ajudar, o único ser que pode me socorrer aqui dentro dessa caverna é Deus. Então é a Ele que eu clamo, é a Ele que eu suplico, porque Ele é a única pessoa que pode me ajudar. Ele é o único que pode vir ao meu auxílio. Ele é o único que pode transformar essa minha caverna em um refúgio. Porque é nele que eu me refugio. Ele é a minha sombra, Ele é a minha segurança. Então é a Ele que eu clamo e é a Ele que eu suplico. Por favor, me atenda. É por isso que ele faz essa repetição, para dar ênfase. O meu coração clama pelo Senhor. A minha alma está angustiada e clama pelo Senhor e suplica pelo Senhor. Pode me ajudar. Ninguém mais pode. Não há ninguém mais aqui dentro da minha caverna, sou só eu. E eu preciso do Senhor, porque se o Senhor não vier, eu não vou conseguir. Se o Senhor não vier me ajudar, não tenho o que fazer. Se o Senhor não vier me socorrer, não tenho o que fazer. Não há ninguém que possa livrar-me das minhas angústias. É só o Senhor que pode. E por isso ele clama. E não só clama, derramo diante de dele a minha queixa e apresento a ele a minha angústia, o que legitima o estado de lamentação. Não há erro, não há falha diante de Deus nenhuma em lamentarmos diante de Deus. Em contarmos a Ele os nossos problemas, as nossas angústias, aquilo que afeta o nosso coração. Dentro da sua caverna, dentro do seu contexto, há total legitimidade e intimidade para que você clame a esse Deus e apresente a Ele a sua queixa. Apresente a Ele os seus problemas. Apresente a Ele o que aflige a sua alma. É isso que Davi faz. Versículo 3 a 5. Quando esmorece em mim o meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir. Na vereda, na senda, no caminho que percorro, ocultaram uma armadilha para mim. Ele está dizendo aqui, nesse caminho que eu estava seguindo, aqueles que eram os meus amigos, aquele que era o rei a quem eu servia, e tantos outros, colocaram armadilhas diante do meu caminho. Eu fui traído, eu fui enganado, colocaram laços no meu caminho para que eu caísse. Olha para a direita e vê que ninguém se importa comigo. Perdido está para mim o refúgio. Ninguém se preocupa com a minha alma. Davi está sozinho, num sentimento de solidão. Se alguém posta isso aqui na internet, vai dizer que é mimimi. Ah lá, está fazendo drama, está fazendo chorinho. Isso aqui é Davi falando. Cara, ninguém se importa comigo. Ninguém está nem aí para mim. Eu olho para os lados e não há ninguém. Não há ninguém que me ajude. Estou sozinho e abandonado. Quantas vezes nós, ou quem a gente conhece, se sente nessa mesma posição, rodeado de pessoas, mas sozinho e abandonado? Olha para a direita e não tem ninguém. Não há quem auxilie, não há quem venha ao socorro, sozinho e abandonado. É assim que Davi se sentia. Mas de dentro da caverna, Davi sabe a quem recorrer. Davi sabe quem será o seu socorro. E aí ele fala no versículo 5. A ti, Senhor, clamei, declarando, tu és o meu refúgio, minha partilha na terra dos viventes. Não importa onde ele esteja, não importa onde ele está, não importa o seu contexto. Davi tem consciência que Deus é a sua partilha, que Deus é a sua herança, que aquilo que Deus prometeu para ele, que aquilo que Deus falou a ele, a sua família vai se cumprir. Porque a herança dele é Deus. A herança dele não depende de um contexto, não depende da circunstância, mas depende do Deus a que ele clama. Ele clama a esse Deus, Senhor, eu sei que o Senhor é a minha herança, independente do que está acontecendo, independente de tudo que está ao meu redor, o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha partilha, o Senhor é meu bem maior entre os viventes. Essa é a convicção que Davi tem, essa é a convicção que nós devemos ter. Não importa o que aconteça, o Senhor é a nossa herança, o Senhor é a nossa porção. Cristo é quem está ao nosso lado, é Ele quem está junto de nós. Nós adoramos um Cristo que habita em nossas cavernas, que não nos deixa sozinho. Não importa onde você está. Esses dias veio um menino bonito contar testemunho lá da Alemanha. Lá na Alemanha, ele tinha a sua caverna e Deus estava com ele. E quantos aqui não estão vivendo as suas próprias cavernas, seus próprios momentos de desespero, seus próprios momentos de solidão, de abandono, de problemas, mas Deus habita conosco dentro da caverna. Deus nunca nos abandonou. Deus sempre está conosco. Não importa o teu contexto, Ele está contigo. Não importa. E aí ele continua. Versículos 6 e 7. Atende os meus apelos.
pois estou muito exausto. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma desta prisão, para que eu dê graças ao teu nome. Então, os justos me rodearão por causa da tua bondade. Tem plena convicção de que Deus há de atendê-lo, de que Deus há de abençoá-lo, de que Deus estará com ele. E logo, os justos estarão ao seu redor, estarão com ele, para festejar as bênçãos que Deus deu para a vida dele. Abre aspas. Jesus não te faz feliz. Ele não fala, ele não aparece. Fecha aspas. Quem ouviu isso na internet? Qual que é o nome dele? Eu chamo ele de pastorzão, mas eu não sei o nome dele de fato. Daniel? Foi uma polêmica muito grande do Daniel, não sei quem viu, mas ele disse isso num podcast. Ele falou, ó, Jesus não te faz feliz, cara. Jesus não fala, Jesus não aparece. Cadê Jesus? Não faz nada. Jesus não está aí. Eu ouso contradizer o nosso irmão. E eu chamo de irmão por quê? Porque talvez seja só um filho que está brigado com o pai. Eu também já estive brigado com o meu. Pode ser que ele volte. E eu oro para que isso aconteça. Mas causa um pouco de indignação. Porque ele diz que o nosso Cristo é como um ídolo. Feito de pedra, de madeira e de ouro. Que tem olhos, mas não vê. E que tem boca, mas não fala. Me causa um pouco de indignação comparar o meu Cristo a um ídolo. Mas se eu pudesse responder a ele, de fato, eu nunca vi o Cristo encarnado do meu lado. Nunca peguei nele. O Cristo histórico eu nunca vi. Eu não sei efetivamente como era a sua voz. Eu não sei se ele realmente parece o cara do The Chosen. Não sei. Cara, mas quantas vezes eu vi o Cristo na minha vida? Quantas vezes eu ouvi a sua voz? Quantas vezes em minhas cavernas ele apareceu? E eu não estou dizendo só espiritualmente, não. Eu passei por um velório em 2013. Teve pessoas daqui de Campinas que andaram 140 quilômetros para serem Jesus para mim lá. Eu vi muitos Cristos entrando naquela Brasil para Cristo, da Zona Leste, para me dar um abraço. Cristo me abraçou por diversas vezes. Ele falou comigo diversas vezes através dos seus filhos. Eu lamento que ele nunca tenha visto Cristo, mas eu o vi por diversas vezes, em diversas oportunidades. Porque vocês são o Cristo na minha vida. Se eu sou tocado por Cristo, é por vocês que sou tocado. Por diversas vezes eu vi o Cristo, Ele falou comigo, Ele me consolou, Ele me trouxe abrigo e refúgio. E graças a Deus, quantas vezes eu pude ser o Cristo para outras pessoas? Quantas vezes? Pastor Genésio faleceu há um tempo atrás. E aí eu mandei uma mensagem para algumas pessoas da família. E eu mandei só um texto, porque é só o que eu tinha. Espero que tenha resolvido. João 11, 25. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Por que eu estou citando o texto? Porque se o texto não sair daqui e não transformar a vida de quem precisa, não vale nada, cara. Se eu só souber onde está o texto aqui, não muda nada. Se isso aqui não entrar no meu coração, e se isso aqui não virar vida para outras pessoas, de nada vale, cara. Sabe quando as pessoas vão ver Jesus? Quando você pegar essa palavra internalizada no seu coração e entregar ela para outras pessoas. É aí que Cristo vive. É aí que Ele é visto. Aí que Ele é tocado. Aí que Ele é ouvido e sentido. Eu mandei a mensagem, eu falei, é isso que eu tenho para vocês. Porque foi isso que me disseram. Foi isso que Cristo me disse quando eu precisei. Ainda que morra, aquele que crê em mim viverá. E jamais verá a morte. É Cristo sendo visto, sendo vivido, sendo ouvido e sendo sentido. Há algumas semanas, a caverna foi no Eri. Eu fui lá, para ser o Cristo lá. E assim, eu não estou dizendo que todo mundo deveria ter ido.
Tem gente que não pode, tem gente que não consegue. A CLT só permite a morte de ascendente, descendente, cônjuge e irmão. Fora isso, você não pode faltar no emprego. Tem gente que não pode. Graças a Deus, eu tenho essa facilidade, eu pude. O que adianta eu entrar por aquela porta todo dia, perguntar para o Eri, para a Elisele, para o Pedro e para o Lucas, vocês estão bem? Se quando a caverna dele está lá, eu não vou lá. Não adianta nada, cara. Não adianta nada. Eu precisei ir lá para perguntar para ele se ele estava bem, para ser o Cristo que morreu por mim na vida deles. Porque eu aprendi que a vida é assim, você está dentro da tua caverna. E aí você sai da tua caverna para entrar na caverna do outro, cara. A vida é de caverna em caverna e não vai parar nunca até que Cristo venha. E muitas vezes você vai sair da tua caverna para resolver a caverna da Tawane para voltar para a tua de novo, porque não acabou. E não vai acabar. Lamento eu te dizer, não vai acabar. Mas há uma porção de Jesus Cristo aqui para te tocar, cara. Há uma porção de Jesus Cristo aqui para estar presente na tua vida quando você precisar, cara. E até quando você não precisar, porque a gente é enxerido, a gente vai estar lá. Porque é assim que Cristo vive. Ele ressuscitou e foi ao Pai, mas Ele está aqui. Ele está em você. E se isso aqui, cara, não mudar a vida das pessoas, então não vale de nada, cara. Isso aqui, a palavra tem que estar encarnada não só no Cristo que encarnou, mas em você, inserida em nós, causando transformação na vida das pessoas, na caverna de todo mundo. Muita pessoa reunida, cara, dentro de uma caverna, velho, faz um estrago, cara. Faz um estrago, muda a vida de todo mundo, muda a caverna, muda o ambiente, muda tudo, cara. E eu sei disso. A minha proposta para você hoje seja o Cristo da caverna das pessoas. Eu sei que vai ter um lá dentro da tua, mas vamos parar um pouco de se preocupar com a nossa caverna. E talvez a gente precise se preocupar um pouco mais com a caverna do outro. Em visitar um pouco mais a caverna do outro, eu já estou terminando. Porque a vida é isso aqui. Isso aqui é evangelho. Isso aqui é cristianismo. Obrigado, Pedro. Você é um anjo. Pedro entrando na minha caverna e resolvendo os meus problemas. Aí, ó. Cristianismo prático. A minha mensagem, a mensagem de Deus para vocês é essa. Que a palavra do Senhor internalize no seu coração de modo a você se tornar o Cristo que cada habitante residente de uma caverna precise. E às vezes, não é só a sua comunidade local, cara. Não pensa que cristianismo é só o que a gente faz aqui. É também. Mas cristianismo é também o que você faz lá fora. Você tem que ser esse Cristo na caverna do cara que trabalha com você. Não estou perguntando se ele é cristão ou não. Ele é um filho de Deus que talvez não conhece o Pai que você conhece. E talvez ele só vai sentir Cristo, só vai ser tocado por Cristo, movido por Cristo, se você for lá e dar um chacoalhão. Se você for lá sentar do lado e falar, cara, divide comigo o teu fardo, divide comigo o teu peso, divide comigo tuas lutas e vamos em frente. Seja Cristo, seja a imagem de Cristo, onde você estiver. Cristo estará sempre com você nas suas cavernas, sempre com você nas suas batalhas, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas também que seja você o Cristo nas cavernas dos outros. Amém? Espero que Deus abençoe vocês.